Efésios capítulo 6, versículos de número 10, 11 e 12. Fala assim com quem está ao teu lado: que bom que você veio. Agora deixa eu falar com você que está em casa. Estica assim, ó, bota essa câmera aqui no meu rosto, por favor. Coloca aí a câmera no meu rosto. Fala, pode botar a câmera no meu rosto. Focou? Tá pegando aí? Então, ó, você que ficou em casa dizendo assim: olha, eu estou sem disposição, eu estou fraquinho, eu trabalhei muito, olha, eu estou, sei lá, sem querer ver a vida, sem querer ver o mundo. Ei! Acorda, toma uma posição. A Bíblia diz que quando Deus chamou Gideão, ele estava lá, ele estava amassando a uva, ele estava labutando. É hora de nós tomarmos uma posição. Vocês podem repetir comigo? Quem está em casa, tem que ouvir quem está em casa. Fala assim, ó: toma uma posição! Isso aí, então vamos embora. Deus abençoe. Efésios 6, do 10, do 11, do 12, diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga assim comigo: identificando o inimigo. De novo, pode ficar melhor: identificando o inimigo. Tá muito ruim, hein? Eu acho que vocês estão fracos, hein? No 3, né? Fazer o coral. No 3, hein, ó. Isso aí ficou muito melhor. Identificando o inimigo. É bem verdade que todos nós vivemos guerras absurdas. Se nós parássemos aqui nesta noite, quer seja no templo, quer seja no espaço Kids, e perguntássemos do menor ao maior se estão vivendo alguma guerra, eu não tenho dúvidas que as pessoas perguntadas responderiam que sim, que elas estão vivendo determinadas guerras. Algumas vão pontuar que essas guerras estão no âmbito financeiro. Algumas outras irão pontuar que essas guerras estão no âmbito da saúde. Outras ainda poderão dizer que essa guerra está no lado espiritual, dizendo: olha, eu estou vivendo um esfriamento espiritual terrível. É bem verdade que na maioria das vezes, quem está vivendo o esfriamento espiritual nunca diz que está vivendo esfriamento espiritual. Sempre coloca a culpa em outros, mas nunca diz: o problema sou eu que estou subtraindo os cuidados necessários por uma vida saudável espiritual. Mas se perguntarmos sinceramente, poderão dizer: sim, estou vivendo uma dificuldade espiritual. Outros ainda dirão: não, eu estou vivendo uma dificuldade de relacionamento. Eu estou em litígio, eu estou em guerras, eu estou em batalhas, eu não consigo me entender com o meu cônjuge, com o meu noivo, com o meu namorado, ou as irmãs, os irmãos dizendo minha esposa, meu esposo, minha noiva e minha namorada, eu não estou conseguindo me entender. Talvez ainda algumas pessoas poderão dizer: não, meu caso é emocional. Eu só vivo em crise comigo mesmo, eu não me suporto, eu fico oscilando o tempo todo, em tempo ou outra eu estou parecendo um dia que estou lá em cima e outro dia que estou pior do que lá embaixo, meu emocional está péssimo. Algumas pessoas andam ainda, sabe, sem saber exatamente a identificação do ponto onde está vindo a guerra ou do assunto que está gerando a guerra, e simplesmente estão vivendo com um peso terrível no coração, estão vivendo um peso terrível em seus ombros, estão vivendo dores de cabeças terríveis.
Esses dias eu estava trabalhando e eu estava sentindo tanta opressão, mas tanta opressão, mas tanta opressão, e eu sinceramente disse: ei, isso não me pertence. Eu não vou perder meu dia por uma coisa que nem sei o que é. Eu não vou ficar chateadinho por situações que sequer sei o que é. Eu só estou me sentindo pesado, pressionado. Aí você tem que ousadamente olhar para o nada e vão dizer: você ficou maluco, está falando sozinho? Pode falar, estou falando sozinho, mas fala assim: ô capeta, vou falar porque eu sei que você está ouvindo. Você está repreendido. Esse peso no meu ombro sai agora no nome de Jesus. Aí ousadamente, porque aqui na quarta-feira a gente fala de fé, e às vezes a fé para algumas pessoas beira a loucura, porque tem gente que é muito certinho, muito bonitinho, muito tchutchuquinho, mas às vezes a fé nos leva a tomar atitudes meio... Dá uma mergulhada lá no rio, Naamã, você vai ficar limpo dessa sua lepra. Me explica isso, Cris. Um homem que está com lepra mergulhar em um rio teoricamente sujo e ficar limpo. Dá uma mergulhada lá, Naamã. Dá uma mergulhadinha. Você vai ficar limpinho. Ou falar para um homem: Gideão, tem milhares aí, mas vai fazer na peneira, porque quem ficar contigo, que eu estou aprovando, que vai vencer. E no final, de milhares ficam 300. Me entende? Me explica isso. Tem certas coisas que nós tomamos atitudes de fé que o racional não vai explicar, é simplesmente fé. Por isso, pegando esses dois exemplos, tem dias que a gente tem que pegar a mão, colocar assim no ombro e dizer: sai, capeta! Tem que pegar a vassoura da casa e falar assim: Senhor, coloca fogo nessa vassoura que eu vou varrer essa casa agora. Sai dificuldade, sai confusão, sai acusação, sai agora! Um tempo atrás, nós ouvimos tantas coisas, criando deméritos a pessoas, dizendo, teve uma briga política, de um político virou para o outro e disse: quando você está lá, você é um leão, mas aqui você é um gatinho. Essas brigas políticas terríveis, né, de afronta e tal. Mas é interessante, porque às vezes nós estamos em louvores, em orações, estamos dizendo: Deus, Tu estás comigo, Deus, Tu estás comigo. E quando você está sozinho em casa, o capeta se levanta e você fala: oi, Senhor capeta, o que Tu queres que eu faça, Senhor capeta? Você está colocando essa opressão em minha vida? O Senhor é bom, porque poderia ser pior, é só opressão, então eu suporto. Essa confusãozinha na minha casa, nas minhas... está tudo de boa, Senhor capeta, é só isso que Tu queres colocar na minha vida? Eu aceito. Às vezes nós não reconhecemos a autoridade, não do nosso nome, mas do nome de Jesus que está sobre as nossas vidas. E sabe, algumas coisas a gente precisa começar a destrinchar aqui. Estamos aí vivenciando, presenciando guerras, e nós tendenciamos a colocar: o culpado é fulano, o culpado é ciclano. Eu sinceramente continuo acreditando que a pessoa não deve agredir a outra. E uma nação deve sim ter o direito de se defender. Todavia, eu não posso fechar os meus olhos e olhar um ser humano e dizer que o ser humano é o diabo, não. Quem está por trás daquelas guerras se chama diabo. É o diabo. Quem está por detrás desses meninos que ficam na boca de fumo com os fuzis é o diabo.
quem está coordenando os meninos ou as meninas que vão saltar, que a gente fica com raiva, mas é o capeta. Às vezes, há pouco, quando estava vindo embora, vi um garoto fumando maconha, e fiquei com muita chateação em sentir o cheiro da maconha, mas no meu coração bateu aquilo ali, é o diabo que está ali por trás dele. É o diabo. Quantas vezes nós estamos vivendo certas dificuldades e a gente mira aí na pessoa dizendo, fulano de tal disse isso, Beltrano disse isso, quando na verdade deveríamos falar, qual é o demônio que está criando esse fuzuê todo? A minha Bíblia e a sua Bíblia, a nossa Bíblia afirma que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Quando nós olhamos para aqueles que estão à nossa volta e diz, você é meu inimigo, você está fazendo isso contra mim, você está se levantando contra mim, você que está me afrontando. Ei! Nossa guerra não é contra carne nem sangue. Nossa guerra não é, de novo, nossa guerra não é contra carne e nem, de novo, nossa guerra não é contra carne e nem sangue. Quando você estiver dentro da sua casa, então, quando se levantar, fala assim, minha guerra não é contra carne nem sangue. Quando começar os movimentos meio doidos, minha guerra não é contra carne nem sangue. Quando começar as inquisiras vir na sua mente, e você achar que é por causa do outro, fala assim, nossa guerra não é contra carne e nem sangue. Por isso, me permita aqui pontuar algumas verdades. Primeira verdade, diga assim comigo, minha guerra não é contra o ser humano. Quando nós entendemos isso, nós rompemos. Isso não significa dizer que nós não iremos sofrer. Isso não significa dizer que nós não iremos, às vezes, nos comportarmos como estarmos abatidos, entristecidos. Não! Você é ser humano, eu sou ser humano, nós somos seres humanos. Todos nós nos entristecemos quando estamos envolvidos em determinadas guerras. Todavia, aos maduros da fé, é importante sempre lembrar que nossa guerra não é contra o ser humano. Tira o ser humano do alvo, do foco, e centraliza essa guerra na atmosfera e na pessoa certa. Por isso, vira para quem está ao teu lado e fala, a sua guerra não é contra o seu cônjuge, não é contra o seu filho, não é contra o seu irmão, pai, mãe, vizinho, hein? Vizinho, aquele vizinho chato. No máximo que você pode fazer, quando o vizinho fala assim, para de ser chato, vai olhar para a sua vida, deixa a minha, mas para, me deixa em paz, pelo amor de Jesus. Nossa guerra não é contra o ser humano. Mas a Bíblia nos orienta e ela diz, olha, primeiro, não é contra o ser humano. Por isso que por mais que em nosso ímpeto, nós tentamos mirar seres humanos, e lembre-se, o próprio Cristo que estava na cruz disse, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Estevão, quando estava sendo apedrejado, também pontuou isso, e ao olhar para os céus, ele viu o Senhor no alto sublime trono. Nossa guerra não é contra o ser humano, nossa guerra não é contra aquele que está nos opondo, ou contra aquela que está nos opondo, a nossa guerra não é contra o ser humano.
2, se a nossa guerra não é contra o ser humano, então a nossa guerra é contra quem? A Bíblia diz, segunda verdade, repita comigo, a nossa guerra é contra o inimigo. E quem é esse inimigo? Esse inimigo é aquele que está no lugar, mas não aparece. É aquele que sugestiona. Já viu crente? Crente não fica endemoniado. Crente que está endemoniado porque ainda falta Jesus ali. Estou falando logo, hein? Hoje é quarta-feira, falar de fé, então falo logo. Crente ficou possesso, é porque faltava ali o Espírito Santo. Não tem como dois espíritos habitarem esse corpício aqui. Ou o Espírito Santo habita, ou o espírito imundo habita. Tem crente que parece, às vezes, que está tão na crise que parece que o capeta tomou. Fala, ué, o que aconteceu contigo? Dá umas ziquizadas na mente, fica... O que aconteceu? Mas olha, o cristão fica oprimido. O ponto é, a opressão pode vir sobre as nossas vidas, mas o crente não deve andar oprimido. Olha como comecei, o cristão fica oprimido. A opressão vem sobre as nossas vidas, mas o cristão não deve viver oprimido. O que é opressão? Tirando o que é possessão. O que é possessão? Possessão vem de posse. O inimigo vem, toma a vida da pessoa. A pessoa fica, sou capeta, vou te pegar, vou te matar. Aí quando o capeta sai, aí, o que você fez? Não sei. A possessão tira, inclusive, o racional da pessoa. É diferente o Espírito Santo. Toda a manifestação do Espírito Santo, a pessoa não perde o controle dela mesma. Que linda essa história, né? Tem pessoas que falam assim, o Espírito me pegou, eu perdi o controle de mim. O Espírito Santo não tira o controle da pessoa. Pode ser que a manifestação de Deus foi tão forte que tocou no emocional da pessoa, que é normal, e pelo emocional da pessoa, a pessoa foi levada a fazer determinadas coisas. Como, por exemplo, quando você dá um presente para alguém, alguns ficam em silêncio. Outros abrem o sorriso. Outros pulam dizendo, meu Deus, eu ganhei um presente. Outros simplesmente choram. Mas não foi o mesmo presente? Mas cada um reagiu de uma forma. Não é que o Espírito do Senhor tirou o controle dela, é que o Espírito do Senhor, ao manifestar a graça sobre a vida da pessoa, ela reagiu com o seu emocional, e isso não significa dizer que a pessoa é carnal por isso. Ela apenas reagiu àquela coisa maravilhosa que recebeu de Deus. Diante disso, então o que é opressão, pastor? A opressão é aquilo que você está em sua sã consciência, você não é possesso pelo espírito maligno, você não é cheio pelo Espírito do Senhor, mas aquilo que é a opressão, o inimigo age fazendo assim, coloca um peso absurdo em você. E sabe como acontece esse peso? Com pensamentos errados às vezes. Quer ver como o inimigo age às vezes? Dizendo, tá vendo? Olha só como está te olhando. Está reparando não? Olha só como falou contigo. Vai deixar desse jeito?
e aquilo ali fica martelando. Quer ver outra coisa como o inimigo age? Vai lá no sentimento e coloca alguma coisa no seu dia a dia que te fere tanto que você anda pesado no dia inteiro. Parece que você vai infartar. E a gente fala às vezes, eu não sei o que está acontecendo, não. Você não sabia, está sabendo agora. Se você é crente no Senhor, isso chama-se opressão. E sabe qual é o fim dessa situação? O inimigo está querendo te tirar do centro da vontade de Deus. Quer ver outro ponto muito forte da opressão? Você não consegue deixar a sua mente quieta para ouvir a voz de Deus. Parece que o tempo todo a sua mente está ali, várias vozes. Quem já sentiu isso, já viveu isso aqui? É bom isso? O inimigo lá parece que vai... Então quem é esse inimigo? Esse inimigo é aquele que quer destruir a sua vida. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é esse inimigo? Jesus pontua, fazendo alusão àqueles religiosos do tempo, chamando-os de ladrão, mas que ali tipifica bem o tripé de ação do inimigo, que é matar, roubar e destruir. É ele que quer roubar a alegria, é ele que quer destruir a harmonia, é ele. Quem é esse inimigo? É aquele que age com ciladas estratégicas, é aquele que coloca pessoas indevidas na nossa vida, é aquele que nos faz cruzar com quem nós não deveríamos cruzar, no dia a dia, na caminhada, é aquele que coloca certas mensagens indevidas para nós olharmos. Quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade, não tínhamos o celular que nós temos hoje, né? Então, quando eu era mais novo, eu tinha dificuldade de parar na banca do jornal, porque eu era muito novinho, descobrindo a vida, e naquela época começaram, não sei hoje como é o jornal, que já tem anos que eu não compro jornal, mas naquela época de maior vendagem, na minha adolescência, eles colocaram, digo eu como homem, tá? Olha o que eu estou falando, eu como homem, eles colocavam em todos os jornais uma mulher de biquíni. Imagine eu na minha adolescência, descobrindo a vida. Sempre gostei de ler, não tinha dinheiro, então parava para ler, até que eu observei que aquilo não era de Deus para a minha vida, porque aquilo que eu via depois ficava na minha mente. Quem está entendendo esse mistério aqui? Às vezes o inimigo manda coisas que fala assim, vai lá, só dá uma olhadinha, dá uma espiadinha, você pode. Aí você olha e fala assim, estou de boa, tá mesmo? Quando você está aquele negócio vem assim, fala, meu Deus, que negócio é esse? Meu Deus, que negócio é esse? Meu Deus, tira isso da minha mente. E o inimigo vai trabalhando com as inserções. Tem um filme muito bom de Will Smith, eu já vou concluindo a mensagem, muito bom, que eu não lembro agora o nome do filme, mas vale a pena assistir. E eu vou contar um pouquinho aqui, vou dar um spoiler, mas que na verdade não é spoiler, é spoiler, né, que fala? Spoiler.
que esse filme diz assim, ele era um grande apostador, um apostador em série. Ele apostava volumes de dinheiro muito grande. E ele apostou com um chinesinho endinheirado. E ele começou a apostar centenas de milhares de dólares. E ele perdeu a primeira. E ele apostou de novo centenas de milhares de dólares e perdeu a segunda. Eu sei que ele foi perdendo, eu não lembro exatamente quantas vezes ele perdeu. Eu sei que no final ele falou assim, eu vou apostar tudo, e apostou na casa de milhões. Aí o chinesinho começou a sorrir, falou, você está doido? E tal, aquela coisa toda. Eu estou falando de chinesinho, não é preconceito não, é porque a figura do ator lá era o chinesinho mesmo, engenheirado. E ele apostou tudo, disse, e agora? E aí aquele rapaz que é o Will Smith disse, olha, você acho que apostou no jogador e o número é 13, alguma coisa assim, não vou usar o número 13 não, o número é 7, número da perfeição, 7, o número é 7, e aí, o chinesinho começou a sorrir, sorrindo, mas o chinesinho era um apostador sagaz e honesto. E o chinesinho podia falar assim, eu não apostei no 7, mas o chinesinho disse, eu apostei no 7, e pagou os milhões de dólares que aquele Will Smith tinha apostado. E aí, quem era companheiro do Smith ficou assim aturdido, dizendo, como você sabia que ele colocou o dinheiro no 7? E aí o Smith falou, uma técnica maravilhosa, disse, olha, como eu já sabia que ia ter o jogo, há tantos dias estou fazendo inserções, as mensagens subliminares. Ele passou na rua, tinha uma placa com número, quando ele parou no ponto, o sinal, qual era o outdoor que estava? Quando ele assistiu os melhores programas dele, qual era a propaganda que passava? Quando ele ouviu o rádio, qual era o número? Está vendo lá o Gandula, qual o número que está? Então ele achou que ele estava agindo como ele queria, mas na verdade ele estava sendo induzido a apostar tudo no 7. Moral da história, onde eu quero chegar? Existem níveis de opressão que o inimigo te leva para esse nível porque ele está inserindo informações na sua mente para você deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça e no final você faça aquilo que ele, o inimigo, quer que você faça. Então, quem é esse inimigo? É aquele que é ardiloso. Mas quem é esse inimigo? É aquele que também é mentiroso. Fala assim comigo, ele é mentiroso. Quem é esse inimigo? É aquele que é mentiroso. É aquele que mente desde o princípio. É aquele que mente hoje e mentirá até o final. É aquele que diz para a mulher, coma, não vai acontecer nada. Quem disse que é desse jeito? É aquele que diz para o filho, dizendo, não respeite a sua mãe e o seu pai, porque esse negócio de honrar não vai dar em nada. É aquele que mente, criando situações, dizendo, isso é balela, isso é bobeira, isso não tem nada a ver. Como o nada a ver se tornou a mentira mais corriqueira dos nossos dias. Isso não tem nada a ver. Isso não tem problema. Isso não é legal. É igual homem casado que curte foto de mulher de biquíni. Não tem nada a ver. Sei. Tinha uma irmã
em Cristo que estava tomando posições muito erradas, colocando certas coisas. Eu nunca bloqueei ninguém, Deus é testemunho, eu nunca bloqueei ninguém. Mas sabe o que eu fiz? Eu deixei de seguir. Eu não posso vigiar pela irmã, mas eu tenho que vigiar pela minha vida. Hoje essa irmã está por aí. Ei, homens casados, tem a ver sim você olhar fotos de outras mulheres. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, e aí estava ouvindo um pregador, o pregador disse assim: varão, eu me senti atraído pela outra pessoa, varão. Eu não vou ser hipócrita, eu me senti atraído e aquilo ali ficou me perturbando. E eu fiquei aturdido, não é possível, Mona, que eu estou ouvindo uma coisa dessa. E a Mona ficou também olhando para mim, eu falei, não estou acreditando que eu estou ouvindo uma coisa dessa. E a Mona falou, Diego, também, mas a gente está ouvindo. Eu falei, então, vamos lá. Meu Deus, o que esse homem está fazendo no altar? Ele não deveria nem estar no banco. Isso não significa dizer que não é hipócrita, significa dizer que está vazio espiritualmente. Lata só faz barulho quando cai e ela está vazia. Escândalo só é escândalo, não é por causa que um caiu, é porque já estava caindo há muito tempo. Mulher casada. Oi, varão. Eu estou com problemas na minha casa. Vamos orar. Eu sinceramente, eu nunca tive problema com ninguém na igreja aqui com isso. Gente de Deus, glória a Deus com isso. Mulheres sérias. Homens sérios. Mas às vezes é bom tocar em certos assuntos. O inimigo, ele é sorrateiro. Vários irmãos entram em contato comigo todos os dias aqui na igreja. Fala assim, oi pastor, oi meu irmão, como você está? E quando as irmãs entram em contato comigo, oi pastor, oi minha irmã, como você está? Sabe por que isso? Não tem a ver comigo somente, tem a ver com aquilo que eu carrego. Vira para quem está ao teu lado e fala, não tem a ver contigo. Tem a ver com aquilo que você carrega. Oi, minha irmã. Oi, meu irmão. O inimigo, quem é o inimigo? É o mentiroso que diz, não tem nada a ver. Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver. Quem é esse inimigo? Estou assustando todo mundo hoje. É aquele que está condenado e quer levar o máximo de pessoas com ele. Quem é esse inimigo? É aquele que já está condenado e quer levar o máximo de pessoas com ele. De novo, quem é esse inimigo? É aquele que já está condenado e quer levar o máximo de pessoas com ele. Não se permitam ser induzidos por aquilo que o inimigo está estabelecendo.
Não se permitam abrir concessões em coisas ainda que sejam mínimas. A Bíblia diz que no nosso proceder, nossas palavras precisam ser sim, sim e não, não. A Bíblia diz que em nosso proceder, melhor não é encarar o inimigo, melhor é fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que para aqueles que servem ao Senhor, tadinho esse meu príncipe, tá chorinho, foi eu que te assustei, parceiro? Foi não, né? Tá bonitão. Olha, a Bíblia diz que quem é esse inimigo? É aquele que fica disseminando discórdia, porque ele já vem de discórdia desde os céus. Termino. Identifique o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Tem gente que vai falar assim, pastor, eu ouvi tudo, mas não, meu inimigo é aquele lá, aquela lá. Então, vamos fazer o exercício? Quem é o seu inimigo? Fala aí baixinho, fala. Quem é o seu inimigo? De novo, quem é o seu inimigo? De novo, quem é o seu inimigo? Quem é o seu inimigo? Diz assim comigo, o diabo, os principados e as potestades. Meu inimigo não é o ser humano. Meu inimigo são os principados e potestades e o diabo. Mas como vamos vencê-lo? Concluo dessa forma. O texto não deixa dúvidas. Deixa. Sabe como nós podemos vencê-lo? Versículo de número 11. Olha como nós podemos vencê-lo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vou ler de novo. Como eu posso vencer esse inimigo? Revesti-vos de toda a armadura do coach, do bilionário, do general. A armadura de quem? É engraçado, quem tem armadura dá para quem quer, não é? Dá para ter a armadura de Deus andando longe de Deus? Engraçado como esse texto pode ser explorado. Não, quero armadura, mas não quero nada com Deus. Dá para vencer o inimigo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, termino, que o Espírito Santo me faz lembrar. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Repita assim comigo: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? Deixa eu cantar só um louvor rapidinho, vou deixar vocês cantarem terminando. Diz assim um louvor,
antigos, mais novos, talvez não conheçam, mas se não conhece, ouça. Diz assim, ó: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor, e os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão